Tá chegando alguém agora, deixa eu ver quem é. Ah, Guilherme. Então, pessoal, vamos lá. Ontem nós paramos na CIPA, né? Na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Não é isso? Então, hoje a gente vai começar aí falando sobre EPIs, tá? Afinal, nesse período agora da pandemia, pessoal, se ouviu falar muito sobre esse termo, que até então, para muitas profissões, para muitas atividades, era um termo desconhecido, né? Mas dentro de indústrias, né, é muito comum esse termo EPI, que significa equipamento de proteção individual. Bora entender melhor o que é isso. As empresas são obrigadas a fornecer aos seus empregados equipamento de proteção individual, destinados a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, e deve ser entregue gratuitamente. E a entrega tem que ser registrada em uma ficha, um formulário específico. Só ver quem é que está chegando agora. O Fabrício, Jaine. Bora lá. Depois eu vou pegar um arquivo aqui na internet, só para vocês terem mais ou menos uma noção. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Deixa eu abrir aqui uma nova aba. Eu vou pegar aqui a NR6. Só para a gente entender um pouquinho o que é que a norma ela realmente fala. Bora abrir aqui esse link. Essa aqui, tá, gente? É a NR6. Tá bom? O que é que ela diz? Aqui eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês bem importantes, tá? Eu não vou ler ela na íntegra, senão ela vai acabar atrapalhando aí o nosso cronograma, o nosso calendário, tá bom? Mas olhem só, para fins de aplicação desta NR, né, considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ou seja, é um equipamento que ele é utilizado apenas por um colaborador e a função, a destinação desse equipamento é para proteger esse trabalhador, tá? Proteger esse funcionário. Mas proteger de quê? Essa é a pergunta. Todas as atividades desenvolvidas dentro de uma empresa, dentro de uma organização, ela coloca o colaborador exposto a um determinado agente de risco, seja ele o químico, físico, biológico, ergonômico ou o de acidente. Pelo menos um deles vai estar englobado, vai estar inserido
dentro do processo de trabalho dessa pessoa. Aí, no caso de vocês, técnicos de enfermagem, nós vamos ter as máscaras, né? Temos aí as máscaras cirúrgicas, temos a N95, temos máscaras PFF2, máscaras PFF1, máscaras com válvula, máscaras sem válvulas, e por aí vai uma infinidade de máscaras. Tem máscara facial total, semifacial, unifacial, máscara sem filtro, máscara com filtro químico, máscara sem filtro químico, máscara com filtro duplo, máscara de filtro orgânico, máscara de carvão ativado. Então, eu tenho uma série de máscaras dentro do mercado de trabalho. E isso é muito volátil, por quê? Essa diversidade é justamente para atender todos os tipos de agentes de riscos, tá? Então, a finalidade dela, tá, é proteger dos riscos, tá, que são inerentes às atividades, daqueles riscos que são gerados só pela execução da atividade, e que eles têm riscos, né, de ameaçar a saúde e a segurança desse trabalhador. Vamos imaginar hoje um exemplo muito básico. Se ninguém usasse máscara hoje, tá todo mundo andando na rua sem máscara, nos estabelecimentos, ninguém mais está respeitando essa determinação da Secretaria de Vigilância Sanitária. Eu uso máscara direto, professor. Eu também uso. Não vou dizer direto. Tem alguns momentos que eu peco. Às vezes eu tiro só para dar uma respiradazinha e torno colocar. Às vezes eu peco, tá, gente? Eu não vou dar aqui uma de santarrão, não, viu? Às vezes, quando eu menos percebo, eu tô com ela no bolso na rua. Aí eu vou e coloco. Quando não, na igreja, tá no bolso, vou fazer alguma atividade, ou então com o microfone, aí tem que tirar. Mas eu procuro me policiar muito, muito mesmo. Não sei se vocês observam. Eu posso dar um ponto de vista sobre isso? Sim. Sobre o uso excessivo da máscara. É importante sim usar ela, mas sempre que possível, retirem a máscara, porque o oxigênio que vocês já usaram e vocês soltam na máscara, o gás carbono no caso, ele sai do seu corpo por algum motivo. Então, ficar inalando ele em excesso de novo vai prejudicar a saúde de vocês. Então, sempre que possível, retirem a máscara, tá? Era só isso mesmo. Eu acho que tirar não, mas talvez trocar de máscara, eu acho. E depende também do local. Mas como o professor Wilson explicou uma vez, ele falou que a gente sempre tem de tirar e dar uma respirada, porque nem tudo que vem do nosso pulmão é sadio. Depende, você tem que tomar cuidado com o local que você tira, né? Por exemplo, se você trabalha no hospital, sei lá, tem que ter muito cuidado no caso. Muito. É exatamente isso. Sempre que possível, retire a máscara. Sempre que possível. Não é no meio das pessoas, mas sim quando vocês estiverem sozinhos. Retirar e dar uma respirada, mas ver o local, né? Isso. E, olha, por exemplo... Eu acredito que geralmente quase todo mundo não faz de tudo para não se aproximar das pessoas. Eu, pelo menos, sou assim. Eu procuro me afastar, me afasto, eu tiro a máscara, eu respiro um pouco, como o Guilherme está falando, né? Eu já quero que todo mundo esteja vacinado para ninguém mais precisar usar máscara, gente. Eu estou sonhando com esse dia. Eu estou muito otimista para que esse dia chegue logo, tá?
Verdade, professor. Tem Eu que ter também. muito Eu não cuidado. aguento mais máscara. Agora, gente, imaginem só nós que usamos apenas no dia a dia, em situações essenciais. Já achamos ruim. Imagina só o pessoal da saúde que está diretamente combatendo o vírus, cuidando de pessoas que tem que ficar 24 horas. Alguns já adquiriram lesões na face, né? Deformidades, pelo uso excessivo, pelo mau ajuste. Vem ali algumas lesões da epiderme, né? Aquele roxeamento. Então, o pessoal da saúde está muito pior do que nós, meros cidadãos. Eles estão literalmente arriscando a vida deles em prol de outras vidas. Então, não adianta eles fazerem a parte deles e a gente não fazer a nossa. Tá? Não adianta. Independente, um dos grandes problemas, gente, que atrapalhou muito o combate, né, dessa pandemia, desse vírus, trazendo a discussão para o EPI, é que ela virou uma discussão política, ela virou uma discussão ideológica, tá? E enquanto se pensar dessa maneira, muita gente, infelizmente, ainda vai padecer com esse mal, tá? Então a gente tem que pensar um pouquinho aí fora da caixinha, tá? Independente se você apoia o Lula, se você apoia o Ciro, a Marina Silva, o Bolsonaro, independente disso, gente. Aqui a gente não está para discutir política, mas sim discutir a proteção de todos nós. Discutir o que a Secretaria de Vigilância Sanitária instruiu. Se ela instruiu que tem que usar, vamos usar. Se as pessoas que são cientistas, são doutores, são mestres no requisito tecnologia e saúde, estão instruindo ao povo usar, por uma finalidade, por uma necessidade. E nós temos que obedecer. É uma obrigação ética, moral e civil de cada brasileiro. O problema é que a discussão hoje da pandemia, ela saiu do âmbito apenas de saúde e passou por uma discussão do âmbito político-ideológico. Aí virou a bola de neve que virou. Tá? Então nós temos que separar as situações. Se existe um método que pode diminuir, não é impedir. Se tem um EPI que ele pode diminuir a curva do contágio e me proteger desse vírus, diminuir a chance que eu tenho de ter contato com esse vírus, eu tenho que abraçar isso. Mas como o nobre colega colocou aí, eu também tenho que ter aí os meus cuidados. Tudo que é em excesso na nossa vida faz mal. Tudo, gente. Absolutamente tudo. Então tem que existir um equilíbrio. E como muita gente adoeceu mentalmente, abaixa isso. Só um instante, pessoal. Eu fui acudir aqui a minha filha, que hoje eu tô sozinho em casa com ela. Aí eu tô com um olho no peixe, um olho no gato e metade dos dois olhos aqui no celular dando aula para vocês. Então, gente, muitas pessoas adoeceram mentalmente com essa pandemia, né? O índice de pessoas depressivas foi absurdamente, cresceu de forma demasiada.
E com isso se criou essas discussões que não levam a nada, gente. Eu sou a favor do uso da máscara. Eu sou a favor do uso do álcool gel. Agora, eu não sou a favor de fechar tudo. Uma opinião particular minha. Independente de estar fechado ou aberto, todo mundo vai arranjar uma desculpa para visitar alguém. Para quem gosta, isso aconteceu muito, gente. Por mais que houve alguns decretos, e talvez até algum de vocês tenha feito isso, em plena pandemia fizeram aniversário. E por aí vai um monte de situações onde eu posso espalhar o vírus sem querer ou sem perceber, né? Então só tem uma forma de nós diminuirmos a curva de contágio. É usando o EPI, é obedecendo à instrução que está sendo passada. Tá bom? Por quê? Tem uma diferença muito grande bem aí, gente. Muitas pessoas pensam que só pelo fato de estarem usando um EPI vai impedir o contato, vai impedir o contágio. E o EPI não impede. O EPI não evita. Mas ele diminui as possibilidades. Ele atenua, ele mitiga a possibilidade de uma contaminação. Tá? Eu vou ver se eu pego aqui umas imagens na internet sobre EPIs, só para vocês poderem entender melhor sobre essa situação de ele apenas mitigar e não impedir. Mas primeiro, vamos dar seguimento aqui um pouquinho na norma para vocês entenderem. Todos nós temos nossos direitos e temos os nossos deveres, não é isso? Em todos os âmbitos da nossa vida. Seja no âmbito profissional, no âmbito social, no âmbito familiar, né? Todo mundo tem seu direito, mas tem seu dever. E isso, dentro da relação empresa e empregado, também é do mesmo jeito. Olha só o item 6.3 da NR6. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. Ou seja, temos aí parâmetros. A própria norma ela cria parâmetros para o fornecimento. Tá? Como? Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos. Tá? Lembram do exemplo que eu falei com vocês sobre o técnico de enfermagem que rodava o hospital todinho e passava por vários ambientes que tinham barulho? Que ele ficava 12 horas só fazendo isso. Tem mais alguém chegando? Deixa eu ver. A Evelyn. E que, depois de uma medição, a pessoa que contratou esse técnico disse que ele vai passar só 6 horas de tempo, ou seja, ele vai continuar exposto à mesma intensidade, mas vai diminuir o tempo que ele fica exposto. Né? Então, isso é uma medida de ordem geral ou de ordem administrativa. Beleza, eu implementei essa medida. E mesmo assim, não teve um resultado eficaz, aí é que eu vou usar o equipamento de proteção individual. Tá? Geralmente, as empresas fazem o inverso. Tá? Elas fazem o inverso. O EPI é o último recurso que a empresa tem para proteger o colaborador. Significa que ela já tentou de diversas outras maneiras, principalmente mais baratas, de proteger o funcionário, mas não pôde. Não era eficaz a medida. Então, a última via é o EPI. Tá bom? Olha só, no item 6.6.1,
Cabe ao empregador, ou seja, a empresa ela é obrigada a seguir esse item. Letra A. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Vamos usar o exemplo da máscara de novo. Usar o exemplo da máscara. Todo mundo tem que usar a máscara de combate ao corona, não é isso? Independente se está no hospital, se está num posto de saúde, se está num laboratório, se está na rua. A regra é para todos. Certo? Então, o pessoal de almoxarifado, o pessoal de compras, que é responsável para fazer as aquisições de bens materiais da empresa, eles ligam para um fornecedor e dizem assim: eu quero uma máscara para o pessoal usar no hospital. 3 caixas. Mas ela não especifica qual tipo de máscara. Ela não fala qual o perfil da máscara. Ela não pergunta qual o fabricante dessa máscara. Ela não pergunta qual o número do CA dessa máscara. É o bicho? Tá, senta lá no sofá. Senta. Não, não vai morder. Senta lá no sofá. Papai tá dando aula. Sente lá no sofá. Tá, sente lá. E eles têm que fazer uma verificação se o número do certificado de aprovação, o número do CA, se ele está válido perante o Ministério do Trabalho ou o Ministério da Economia, que agora mudou, né? Então, bora imaginar aí que o fornecedor ele envia, né, para a empresa 3 caixas de máscaras da 3M de filtro orgânico. Olhem só. O filtro orgânico, ele é mais aplicável aí para atividades que envolva névoas, que envolva pinturas industriais ou prediais. Já para o uso do COVID, ele vai ter eficácia. Só que essa máscara, ela é uma facial total. Ela cobre todo o rosto. Aí eu pergunto para vocês, será se vai dar para usar no hospital? Como é, professor? Repita aí, por favor. A empresa lá que você é contratada como técnica de enfermagem, ela vai comprar, ela faz um pedido de 3 caixas de máscara. Só que no ato ela não faz algumas verificações necessárias. O tipo da máscara, o número do CA, se ela tem CA, o fabricante e qual a aplicabilidade dessa máscara. Ela não fala nada disso. Ela só faz ligar lá para a loja e fala assim, ó, eu quero 3 caixas de máscara, ponto final. Manda faturar, depois nós paga aí. E chega na hora, o fornecedor, ele manda aí 3 caixas de máscara, mas não é a máscara que vocês estão habituados a usar. É uma máscara... Desculpa, gente. Minha filha aqui tá falando que a máscara é para proteger contra o vírus. Não sei se vocês ouviram. Tô tudo aula. Tá. Ela tá falando aqui, né, que tem que usar máscara, que tem que colocar o álcool gel na mão.
E assim, de tanta gente comentar em casa essas medidas, né? Ela aprendeu, e quando a gente sai na rua, que ela vê alguém sem máscara, ela cobra ainda das pessoas. Lá na igreja, uma vez, a gente chegou na igreja no início do culto e ela viu o nosso dirigente da igreja sem máscara. Ela olhou para ele: ei, tem que colocar máscara por causa do vírus. Tá até certo, professor, não tá errada não. Aqui em Laranjal, um ex-vereador que é amigo meu, hoje ele é presidente lá do nosso partido, que eu também sou envolvido com um pouco de política, tá, gente? Eu cumprimentei ele na rua e tudo mais, aí ela olhou para ele, colocou a mão na cintura e falou assim: ei, você não pode falar com meu pai, você não pode entrar na loja, você tá sem máscara, você tá errado. E ele se espocou na risada, né? Uma criança de 3 anos chamando a atenção dele sobre o uso disso. Então isso reflete... Não, é o seu. Então isso reflete um pouco da instrução, né? Do aprendizado que a gente passa aí no dia a dia dentro de casa para os nossos filhos. Eu fiquei assim, bem feliz, né, com a ação. Na hora foi engraçado, mas eu fiquei feliz. E essas máscaras, por exemplo, elas têm toda uma parametrização. Elas têm fornecedor, elas têm lote, fabricante, validade, muitas das vezes, né? E tem o número do certificado de aprovação. Só que, quando o pessoal do almoxarifado ligou, eles não deram especificação nenhuma. E quando o fornecedor mandou essas 3 caixas de máscaras, eles mandaram aquelas máscaras faciais total, que cobre todo o rosto. Cobre todo o rosto. E ela tem um filtro orgânico. Aí eu pergunto para vocês: será se vai dar para usar no hospital essa máscara? Na minha Eu opinião, acho que não, professor. não. Quando a gente terminar aqui de ler aqui a norma, eu vou pegar algumas imagens aqui na internet só para a gente ter uma noção melhorzinha aí, tá? Então, ela não vai ter uma eficácia boa, tá? A máscara ela tem que cobrir apenas nariz e boca, e ela vai estar cobrindo aí todo o teu rosto, né? Então aí você vai sentir muita dificuldade, você não vai conseguir executar as tuas atividades, então vai ter um constrangimento, vai ter um problema aí, né? Então, nesse caso, a letra A já não foi atendida, né? Ele não é adequado ao risco da atividade dentro do hospital, certo? Segundo ponto, a empresa, o fornecedor, o empregador que contratou você, ele tem que cobrar o uso desse EPI. Ele tem que exigir que você use, tá? Por exemplo, foi te passado uma caixa de máscara N95, você tem que usar. Ah, mas eu esqueci. Ah, porque eu estava incomodando, por isso que eu não estou usando. A norma ela é muito clara. A empresa tem que exigir de você. E você tem que usar. É uma determinação. Não é minha, não é da empresa, é da lei. Se a empresa tem que exigir o uso, então, consequentemente, o colaborador, o funcionário, o profissional da saúde, ele tem que usar, ele querendo ou não. Tá? Essa máscara, por exemplo, a empresa só pode fornecer, né, ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde.
que é o extinto Ministério do Trabalho, que é lá sobre a questão do CA, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? A empresa também tem que orientar vocês sobre o uso dessa máscara. E quando ela tiver inadequada, desgastada, tem que fazer aí a substituição dessa máscara, tá bom? Treinar vocês para fazer a higienização. Se tiver alguma coisa irregular, comunicar para o Ministério essa irregularidade. Eu, particularmente, já fiz várias denúncias junto da DRT sobre equipamentos com CA vencido, CAs que não foram dados processos de renovação. Várias vezes. E por aí vai, uma série de situações. E tem também a questão, gente, de registrar a entrega desse EPI. Eu peguei 2 caixas de pares de luva. Vai estar consignado lá na tua ficha que você pegou 2 caixas de luva, e vai estar lá, provavelmente vai ter alguns critérios: nome do fabricante, número do lote, o número do CA dessa luva, tá? Tudo isso vai estar consignado aí nessa tua ficha, tá bom? E essa ficha vai estar lá provavelmente a sua matrícula, vai estar a sua função. E toda vez que você receber esse material, você tem que assinar, dando ciência que você está recebendo. Ou seja, isso é uma comprovação que você está recebendo ali aquele material. Tá, gente? E isso quem está dizendo é a legislação. Tá? Todo esse registro, ele é feito através da legislação que vocês estão acabando de ver aí, tá bom? Lá, aí no item 6.6. Agora, isso aqui, gente, é só a obrigação da empresa. Então, esse aqui é o nosso direito como trabalhador. E agora, no item 6.7, é o nosso dever como trabalhador, tá? O nosso dever é usar, utilizando apenas para a finalidade a qual ele se destina. Por exemplo, imaginem só que vocês foram fazer uma ação na rua e foi dado para vocês óculos de segurança cinza, que é o óculos escuro, na verdade. O termo técnico dele é óculos cinza. Aí aqui na letra A está dizendo o seguinte: usar, utilizando apenas para a finalidade que ele se destina. Então é para me usar somente durante o meu expediente de trabalho. Eu vejo muito, gente, acontecer final de semana, o pessoal tá postando foto em banho, na praia, num balneário, com óculos da empresa. Isso é um exemplo, tá? Outro, calçado de segurança. A empresa dá uma botina para o colaborador e final de semana ele tá lá fazendo outras atividades que não correspondem, que sejam da empresa, mas está usando a bota da empresa. Eu automaticamente já estou quebrando o item A. Eu tenho também que me responsabilizar pela guarda e conservação desse equipamento, ou seja, a manutenção dele. Aonde eu vou guardar, como eu vou guardar, como eu vou lavar, como eu vou higienizar esse material. Isso é responsabilidade também do empregado. E eu tenho que comunicar à empresa
se por algum motivo ele se tornar impróprio para uso, eu tenho que fazer aí a troca desse material. Se porventura eu, por iniciativa própria, realizar danificar esse equipamento por alguma razão, por livre e espontânea vontade, eu vou rasgar essa luva, por exemplo, eu vou quebrar o capacete, eu vou quebrar o óculos porque eu estou com raiva, a empresa pode cobrar de você o valor concernente a esse material, tá, gente? E tem a questão aqui de cumprir as determinações, né, do empregador sobre o uso adequado. Se porventura lá a empresa diz que tem que usar máscara em todos os locais de trabalho, todos os locais que você acessa, você vai ter que usar. Ponto. Não vai abrir um espaço para outras discussões. Se a empresa está determinando, temos que seguir. É mais ou menos assim que acontece. Vocês estão conseguindo entender até aí? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Agora a gente vai mostrar aqui para vocês como é que faz a consulta desse equipamento de proteção. Bora lá. Bora aqui. Vou clicar aqui nesse link, tá, gente? E vai abrir aqui um outro portal. Observem que ele já começa a mostrar aí uma série de EPIs, né? Então a gente vai começar a fazer o rastreio desses EPIs. Observem que aqui no catálogo já aparece uma infinidade aí, bastante opções. Olhem só, esse bem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui na aba Super EPI. Tem uma caixinha aqui de luva descartável, né? Da empresa DN Safety. E ele tem um número do CA bem em cima do produto. O número do CA dele, que é o certificado de aprovação, é o 21120. Eu venho bem aqui nessa caixinha de pesquisa. 21120. Ó, observem que ele já reconhece, né, o número do CA, o código dele, já dá o tipo de EPI, a validade e o fabricante. Só que eu vou procurar aqui mais informações. Eu pego e clico em cima dele. Aí, olhem só. Aqui eu tenho o número do CA dele, que é o 21120. A situação dele está válido, ou seja, essa luva
ela pode ser comercializada até 5 de agosto de 2025. Tá bom? O que acontece com essa certificação? Esse fabricante, cadê? A DVS Equipamento de Proteção Individual, ela buscou o Ministério do Trabalho. Olham a Secretaria de Trabalho, olha aqui um logo dela em azul, aqui no canto direito. Eles mandaram a documentação para a Secretaria de Trabalho e deram entrada no processo, que está bem aqui o número do processo. E disseram o seguinte: olha, nós vamos importar esse tipo de luva para comercializar aqui no Brasil. Então a gente quer dar uma entrada de reconhecimento no CA. E vai lá, manda várias amostras de lotes diferentes para a Secretaria do Trabalho e eles vão fazer testes. E vão fazer vários testes com essa luva. Tanto a Secretaria do Trabalho quanto o Inmetro também. Tá bom? E depois desses testes eles vão dizer, né, se é bom, se está aprovado, se pode comercializar ou não. E a descrição completa é: luva de segurança confeccionada em resina vinílica sem costuras e ambidestra, ou seja, ela pode ser usada em qualquer uma das mãos. Aí está aqui a identificação da empresa, o site da empresa, o nome fantasia, a cidade que é a sede dela e a avaliação geral. Aí aqui, ó, embaixo, vem várias informações. Por exemplo, essa referência tem a DA 301CA e a DA 301CS. O que isso significa? Que essas luvas, esse modelo dessa luva, ela tem com resina de amido e sem resina de amido. Bora imaginar que tem alguém, um colaborador que tem resistência, tem alergia a particulados de amido. Então nós vamos comprar a modelo DA 301CS, que é justamente para atender esse colaborador. A cor dela, né, que tem a incolor, que tem a azul. Agora, para que tipo de atividade eu posso usar? Ela está aprovada para quê? A gente vai ler aqui também. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, bases inorgânicas, peróxidos, né? Aí, olha só. Restrições. Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares. Ou seja, essa luva já não vai ser adaptável, já não vai ser adequada à atividade que vocês vão exercer como técnicos de enfermagem. Estão conseguindo entender até aí, gente? Tem alguém com dúvida? Estou entendendo. Beleza. E aqui embaixo, olha, vem algumas observações da composição dela, né? Aqui vem os números dos laudos. Ela passa por vários tipos de testes, geralmente são laboratórios diferentes, tá? Vocês podem ver aqui, ó, tem o IBTEC, que é um laboratório. Tem aqui, ó, as normas da Anvisa, normas sanitárias que ela atende. Tá bom? E aqui é aberto uma caixinha aqui de perguntas, né? Entre fabricante e usuários. Alguém de vocês tem aí
que seja de fácil acesso, uma luva, capacete, uma bota, um óculos, que a gente possa só fazer aí uma demonstração rapidinho. Pior que não, porque eu não tenho eu só tenho luva dessa descartável, mas capacete não tem. Um óculos? Pode ser um óculos. Só um minuto. Fazer que nem aquele pessoal de telemarketing, tocar aquela musiquinha lá. É pra eu mostrar ele? É, tipo, na minha cara? Achou o óculos? Sim, no trabalho, sim. Conseguiu achar? Eu já tô aparecendo aqui. Faz um tempo. Bem aí, na haste do óculos, Já. geralmente é na haste dele, tá? Ele vai estar aí escrito a letra C, a letra A e uma sequência de 4 ou 5 números. Tá escrito. Tá. CA 10 346 FAB FAB .10/19. 10, 4, 6. Necessita CA 10 346. 3, 4, 6, né? É. Olha só, vocês estão vendo aí, olha. O óculos que você tem é parecido com esse que está aqui na foto? Ele só é transparente, não é amarelo. Não tem. Só muda a lente, né? Só muda a lente, que é transparente mesmo, não é amarelo. Beleza. Então, bora ver o que mais tem aqui nesse óculos. E, gente, particularmente, eu prefiro muito esse óculos desse modelo, tá? Eles têm uma amplitude de proteção muito maior do que o outro modelo Leopardo que tem disponível no mercado. Só que o pessoal geralmente não gosta, porque como ele é meio quadradão, ele fica feio, né? Aí o pessoal não gosta muito de usar. Olha só. Esse óculos que você tem aí, o CA dele está válido até 15 de março de 2024. Ou seja, até 15 de março de 2024, ele pode ser vendido como água. O certificado dele, ele tem permissão de comercialização até nessa data. Aqui, ó,
outros, né? Já o incolor, que é o modelo que você tem aí. E olhem aqui a descrição dele. Coisa muito legal. Qual é a descrição desse óculos que você tem aí em mãos? Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto, nylon, com meia proteção nas bordas, um pino central e duas fendas nas extremidades da armação, utilizadas para o encaixe de visor confeccionado em policarbonato, disponíveis nas cores incolor, verde escuro e com furo central de encaixe do pino do arco. Tem a questão do apoio nasal e protetor lateral, que é essa parte mais quadradinha aí do canto do olho. Injetado no mesmo material do visor, com uma fenda em cada extremidade para o encaixe do arco. Hastes do tipo espátula, ou seja, essa perninha do óculos aí, ela é praticamente móvel, para poder se adaptar ao rosto de colaboradores que é, digamos, mais largo, mais comprido, né? Então essa haste do óculos aí, ela vai ser móvel, tipo uma espátula. Aqui tem fotos, né, do equipamento. Aqui, ó, tem o fabricante, que é a Calypso. Não é a banda da Joelma, tá, gente? A banda da Joelma era com C. Esse Calypso aqui é com K, é diferente. Aqui tem as outras informações. Aqui vem a questão dos laudos, né, as normas que ela segue. Então vocês podem ver, né, que existe toda uma parametrização de qual EPI eu vou comprar, qual o certificado de aprovação, se ele está válido ou não, se ele está atendendo à legislação interna do Brasil ou não, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no ato da compra do EPI. Não é só da luva, tá, gente? Tem a botina, tem os blusões, tem a luva, tem a máscara. Deixa eu só ver quem é que tá pedindo para entrar aqui na sala. Deixa eu ver. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta até aí? Não, professor. Deu para entender bacana o que é o EPI? Sim. Beleza. Deixa eu ver aqui. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? E professor, Sim. nosso trabalho é para entregar na quarta-feira, é isso? Na sexta. Ah, tá na sexta, ok. Não tem tempo toda hora, professor. Às vezes Deixa eu abrir aqui mais uma aba para ver se aparece mais opções. Não adianta eu carregar um vídeo que pode travar a internet de vocês aí. Esse aqui, ó.
E, gente, ninguém tem medo de sangue, não, né? Não, professor. Pelo amor de Deus. Só agora eu olhei esse vídeo aí, né? Eu lembrei daquele acidente Quando eu que trabalho, teve aí naquela empresa aí, Monte Dourado, né? Daquele rapaz que a gente conhecia muito como Cocô, né? Ai, ai. Era meu cunhado, Lu. Pois é, mano, é muito triste, né? Aquele acidente, aquele cara novo, jovem. Olhem só, Deus gente. defende. Esse cara aqui, ó. Pô, saiu. Deixa eu ver se eu acho aqui um outro acidente. Quero ver se eu pego uma imagem aqui bem forte. E sabia só que eu gosto de ver essas imagens? Às vezes eu sempre olho no meu computador, eu gosto de sempre pesquisar esses acidentes, assim, bem fortes. Bora analisar essa foto aqui, ó. Desse homem que tá preso nessa engrenagem, dessa corrente. Imaginem a agoniação dele, né? Desespero que ele tá tendo agora nesse momento. Observem aqui, ó, que ele tá até tentando com a mão, né, com a mão esquerda, tentando se apoiar para diminuir dor, alguma coisa assim. As pernas dele, olha, já foram ali quebradas na correia, nessa corrente aí. Eu pergunto para vocês, se ele estivesse usando o equipamento de proteção dele, será que isso teria acontecido? O que vocês acham? Provavelmente não, né? Mas às vezes é acidente, né? Eu acho que poderia ter acontecido, sim, mas só que não chegando a esse ponto. Poderia ter sido um acidente mais, menos grave. Aí ele não tá usando capacete, ele não tá usando luva, não tá usando óculos, tá só com o uniforme e a botina. Será se esses EPIs que eu falei para vocês, será se ele tivesse usando o capacete, o óculos, a luva, será se isso teria acontecido? eu só acho que não, porque foi nas pernas, a luva e o capacete seria outra. Tá com a Muito bota, a bem, luva. muito bem. Gente, o EPI, ele não vai impedir o acidente acontecer. Ele poderia estar com um blusão de raspa, um macacão, o que fosse. Esse acidente ele iria acontecer do mesmo jeito. E esse? Isso aqui foi lá em Belém, tá, gente? Olha só, pessoal.
Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Vocês lembram desse acidente aqui? Lembro, meu Deus, quando eu era criança, eu fiquei, Jesus, que isso? Primeiro que isso aqui é um milagre de Deus na vida desse cara. Se eu não estou enganado, foi na construção de um dos estádios da Copa do Mundo. Alguma coisa estava envolvida com a Copa do Mundo. Se eu não estou enganado, foi 2014 isso. Não sei se foi 2014, se foi 2010, não lembro ao certo. Esse rapaz, o Eduardo Leite, ele era um operário e por alguma situação teve um vergalhão de ferro que se desprendeu da estrutura de onde ele estava trabalhando. Cadê? Aqui, ó. E essa imagem, ela mostra perfeitamente todo o trajeto que o vergalhão percorreu. Só que eu pergunto para vocês, esse cara morreu? Acho que não, mas ele deve ter ficado com sequela, né? Eu também acho que não. Talvez ele tenha sobrevivido. Mesmo ele tendo usado, como ele estava usando os equipamentos de segurança, tudo, eu acho que a proporção deve ter sido menor. Muito boa observação. O EPI, que no caso capacete que ele estava usando no momento do acidente, ele não impediu a ocorrência, né? Ele não impediu a ocorrência, ele não impediu que o vergalhão caísse, ele não impediu que o vergalhão atingisse a cabeça dele. A única coisa que o capacete fez foi amenizar o impacto sofrido pelo crânio desse colaborador. A prova disso, olhem aqui, é que eu acredito que isso aqui seja uma tomografia, que a radiologia não é assim. Essa tomografia mostra, ó, que o crânio dele está intacto, não tem nenhuma rachadura no crânio dele. Ó, ou seja, só teve perfuração. Então, no mesmo ato que o capacete diminuiu o impacto, no mesmo ato, o capacete desviou por questões de milímetros a trajetória do vergalhão. E esse desvio resultou na preservação da vida desse operário. Esse operário, ele vive até hoje, ele está vivinho da Silva, como diz o Cabu, leva uma vida normal, só o trauma do susto, a experiência que ele tem de vida hoje. Teve algumas sequelas, mas muito tratamento depois ele conseguiu retomar a vida dele de maneira normal. É nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Que eu vou trazer para complementar esse exemplo aqui a máscara. Ela vai impedir o contato com o vírus? Não. Mas ela vai diminuir. Ela vai mitigar o possível sobre os riscos aí de ter uma consequência pior da situação. Tá bom?
aqui, ó. Tem várias fotos. Olha esse aqui, ó. Esse outro rapaz, ele teve aí o crânio achatado, mas tá vivo. Olha esse outro aqui, ó. Esse outro foi no pescoço, esse aqui teve o crânio achatado. Olha esse aqui, ó. Dois vergalhões perfurou o peito dele, né? Esse aí, com certeza, só Deus para ter livrado ele. Vocês têm uma noção, gente, de onde surgiram os EPIs? Vou contar uma breve história aqui para vocês entenderem melhor por que eles surgiram. Lá no século XVII, por meados aí de 1740, 1730 em diante, deu início à grande revolução industrial, né? Começou aí com as máquinas a vapor e em seguida ramificou aí para a indústria têxtil, que eram as indústrias que fabricavam tecidos. Só que isso começou lá pela Inglaterra, na Europa, Estados Unidos, e depois foi tomando de conta aí do mundo, né? Já no início do século XVIII, mais ou menos. E as pessoas eram contratadas para dentro das fábricas sem ter treinamento, sem ter equipamento de proteção, e se acidentavam demais. Mas como naquele tempo tinha muita mão de obra e não tinha fiscalização de nada, as empresas, esse aqui quebrou o braço, amputou o braço, quebrou a cabeça, morreu, chama outro para o lugar dele e a gente segue o fluxo, né? Só que como estava já uma incidência muito grande, começou-se a estudar aí maneiras de diminuir os acidentes, diminuir as ocorrências nos funcionários. Aí foi que surgiu os primeiros estudos sobre os equipamentos de proteção, tá? Mas isso lá ainda já para a banda já do final do século XVII, século XVIII aproximadamente, até chegar aí na perfeição, nas tecnologias que nós temos hoje, em pleno século XXI. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Que dúvida? Posso falar aí? Mas é isso aqui, essa é a aula da menina. Alguém quer falar? Então vamos lá, vamos seguir. Tem muita coisa ainda para a gente ver. Aí a NR7 PCMSO. Essa siglazinha aí, que de início é ruim de pronunciar, PCMSO. Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Essa norma estabelece, dentre outras coisas, a obrigatoriedade de exames médicos obrigatórios para as empresas. Lembrando que essas empresas, elas podem ser públicas e podem ser também privadas, tá bom? São eles: exames admissional, que é o exame quando nós estamos sendo contratados pela empresa. O exame periódico, geralmente ele é realizado depois de 1 ano, tá? Mas tem situações onde o exame periódico é realizado em 6 meses ou a cada 2 anos, tá?
Tem um tipo de exame de retorno ao trabalho, que é quando a pessoa ela fica afastada do seu posto por mais de 30 dias, tá? Só que o motivo do afastamento tem que ser uma doença, tá? Tem o tipo de exame de mudança de função. Eu só estou sendo contratado como recepcionista. Lá no caso da Andresa, ela fez o curso técnico, terminou, tirou o Corém, agora ela é técnica de enfermagem. Agora vamos promover ela para técnica de enfermagem. Ela tem que fazer, como é uma nova função, ela tem que fazer o exame mudança de função. Tá bom? Aí, e se porventura no ato de desligamento da empresa, né, terminar o vínculo empregatício, a gente vai fazer aí o exame de demissão, ou exame demissional. E dentro desses exames aí, tem alguns exames complementares. Exame de raio-x, acuidade visual, eletrocardiograma, eletroencefalograma. Tem alguns que pedem testes ergométricos, hemograma completo, que é bem de praxe. Alguns pedem glicemia, TGO, TGP, gama-GT, ácido hipúrico, ácido metilhipúrico. Agora saiu uma legislação recente, nessa semana agora, do CONTRAN, que todas as pessoas que executam atividade de motorista, que tem a CNH categoria C, D e E, vão ter que fazer um exame um exame toxicológico a cada 2 anos e meio. Então, isso aí que vai determinar quais exames complementares, aí é o médico do trabalho, tá, gente? O médico do trabalho que vai elaborar esse programa aí, tá bom? A gente não vai se aprofundar muito aqui na NR7, mas quando vocês fizerem aí, e eu estou profetizando agora na vida de vocês, a questão da complementação da enfermagem do trabalho, né? Vocês vão se inteirar muito sobre essa NR7. Tem a NR8, que fala sobre edificações. Ela traz um monte de parametrização, padrões sobre a construção de edifícios, tá? Alguns tipos de fiscalizações. São legislações muito pertinentes, que está mais voltado para a área da construção civil, tá? Tem aí a NR9, que fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Até o dia 2 de agosto, essa norma ela vai estar com essa linguagem, tá? Com esses termos que ela tem hoje. A partir de 2 de agosto ela não vai mais existir. Ela vai ser substituída por um outro tipo de programa, mas isso já é voltado aqui diretamente para a minha área, tá, gente? Para a área de segurança do trabalho. Porque esse documento é o documento base, ele é o primeiro documento do âmbito de segurança do trabalho. Por quê? Seguindo aí alguns critérios da NR9, eu vou fazer uma avaliação de risco de cada atividade que vocês executam. E em cima dessas atividades, eu vou avaliar quais são os agentes de riscos e os exemplos deles. E esses agentes são apenas 3, físico, químico e biológico. Por quê? Por que esses 3? Lá no mapa de risco, a gente viu 5 agentes, né? Físico, químico e biológico, o ergonômico e o de acidente. Só que aqui na NR9, a norma ela é muito específica para riscos que eu possa quantificar de alguma forma, tá? Por exemplo,
Lá no físico, a gente tem o ruído como exemplo. O ruído dá para fazer uma dosagem, dá para fazer uma amostragem de dose, usando o aparelho dosímetro. Dá para fazer uma amostragem pontual usando o decibelímetro. Tá? Então, a gente tem várias opções aí de meios, de mecanismos de transformar esse risco em números. Risco químico. A gente tem aí diversas bombas, diversos cassetes que podem fazer a captação desses produtos químicos. Seja ele combustíveis, que são os hidrocarbonetos, tem aí xileno, tolueno, que são alguns componentes presentes na graxa, nos óleos desengripantes, tá? Temos, no caso do soldador, temos aí fumos metálicos. Eu consigo fazer uma captação dos fumos suspensos no ar e ver, né, a quantidade se está prejudicando a saúde ou não. E do biológico, que é a exposição que vocês, na função técnica de enfermagem, vão estar expostos. Tá? Vocês vão estar expostos a isso. Então, nesse documento é onde eu reconheço essa exposição de vocês. Tá bom, gente? E dentro desse programa aí, eu já coloco aí algumas medidas de controle, como alguns treinamentos, elaboração de documentos auxiliares, que é o exemplo do LTCAT, que o LTCAT ele é um documento que ele tem aí um pouquinho a ver lá com a NR15, que a gente vai ver a seguir. E quando chegar lá, a gente vai entender bem melhor desse programa. Tá? Temos aí a NR10, que são os serviços em instalações elétricas. Essa norma, gente, ela é um mundo particular. Ela é voltada exclusivamente para a eletricidade. Tudo que envolver elétrica é NR10. Tá? Tem aí a questão da NR11, né? A NR11 ela tem muito a ver aí com transporte de materiais, né? Transporte, movimentação, armazenagem, manuseio de materiais. Geralmente isso aí são trabalhos em esteiras, trabalhos com empilhadeiras, transporte por vagonetes, alguns trabalhos manuais de transporte de carga ou transportes mecanizados também. Tá? Isso aí é mais voltado para a indústria, verdadeiramente. E como em todos os lugares existem máquinas e equipamentos, a NR12 ela abrange tudo isso, todo esse mundo de máquinas e equipamentos. Tá? Por exemplo, lá no hospital que vocês vão ser contratados, tem os aparelhos que fazem... Meu Deus do céu, só quero chamar de detetização. Até me fugiu agora a palavra. Que faz a limpeza de materiais, de instrumentos cirúrgicos. Meu pai do céu, me fugiu. Esterilização, olha só. Meu Deus, deu um branco aqui. Eu tava procurando essa palavra aqui na mente. Esses equipamentos que fazem esterilização, eles são ligados o quê? Na energia. Ou seja, ele tem uma alimentação elétrica. Existe aí, né, a transformação de corrente elétrica dentro desse equipamento. Então, eu já tenho uma exposição à eletricidade. Geralmente, esses equipamentos, eles possuem
cooler. O cooler é uma espécie de ventilador que causa o resfriamento de um equipamento. Como eles tendem aí a aquecer, né? Então tem que ter aí essa ventilação, essa troca de calor. Então eu tenho equipamento giratório, que pode ser um equipamento também cortante, né? Já que é tipo um ventilador, né? Um mini ventilador. Eu tenho a eletricidade. Eu tenho os materiais pérfuro-cortantes utilizados nos procedimentos. Então, tenho vários riscos aí dentro. Então, eu tenho que ter aí todo um procedimento, vários parâmetros de segurança do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer. Qual o momento que eu tenho que ligar a máquina, qual o momento que eu posso manusear esses materiais, se o equipamento pode estar ligado ou não. Tudo isso aí, essa NR12, ela vai trazer para a gente, tá bom? Vocês vão trabalhar com balas de oxigênio. Vocês vão montar ali um sistema, né? Onde você vai ter a bala, vai ter o suporte, você vai ter a mangueira, vocês vão ter manômetros dentro dessa bala, acoplado, na verdade, nessa bala, que vai medir o nível do oxigênio. Vocês vão ter um oxímetro, que é para medir a velocidade que esse oxigênio está saindo e chegando até o paciente. Então, tem uma série de equipamentos aí, né, que vocês vão estar manuseando. E todos esses equipamentos, eles seguem uma regimentação da NR12. E tem também, gente, um equipamentozinho que é muito comum e super difícil de falar certo. Um é o estetoscópio e o outro é o esfigmomanômetro, que é aquele aparelhinho ali que você vai fazer a insuflação para medir a pressão arterial dos pacientes. Aquele aparelhozinho ali, por exemplo, ele tem que ter uma padronização, tá, gente? No mínimo, a cada 2 anos, ele tem que ser feito testes, tá, por uma empresa especializada, teste para ver se ele está realmente em condições de uso, se ele está todo ali em perfeito estado, tá bom? Só que, se tratando de setor público, isso não acontece. Tá? Infelizmente. Mas fica aqui, né, a deixa sobre a necessidade de fazer aí essa inspeção desses materiais de medição. Tanto, ou seja, o manômetro lá da bala de oxigênio, quanto o esfigmomanômetro. Tá bom? E quando vocês passarem lá para a parte prática, né, do estágio de vocês vão conhecer isso bem de perto. É muito legal, gente. Muito, muito, muito legal. Espero que vocês estejam ansiosos aí para fazer o estágio, para aprenderem na prática, né? Tudo que vocês vão aprender aí durante a parte teórica do curso de vocês. Em R13, caldeiras e vasos de pressão, é muito ligado para a área industrial e área de manutenção, tá, gente? As caldeiras, elas têm diversas finalidades, mas todas elas trabalham com vapor e água. E elas têm ali pressurização, tem pressão, tem uma série de instrumentos. É um mundo.
à parte, mas que não tem nenhum tipo de ligação direta com a atividade de enfermagem de vocês. Igualmente os fornos, tá? Os fornos, os vasos, alguns vasos de pressão, fornalha, fornos elétricos, tá? Para a gente finalizar, falar aqui sobre a NR15. Eu acho que em algum momento os outros professores provavelmente devam ter falado sobre isso, mas é um assunto que ainda, mesmo com tantos materiais disponíveis, é um assunto que ainda causa muitos embaraços, digamos assim, na cabeça dos colaboradores. Tá? Primeiro, vocês já ouviram falar sobre insalubridade? Alguém já ouviu falar sobre isso? Ninguém? Bora lá então, para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula de hoje. Com base na NR15, o termo insalubridade é usado para definir o trabalho em um ambiente hostil à saúde, ou seja, um ambiente que tem algum risco, né, e que ele está acima do limite de tolerância. E, consequentemente, ele pode, não é que ele vai, tá? Ele pode gerar algum tipo de reação adversa no colaborador, ou seja, uma doença. Tá bom? Tem direito ao adicional de insalubridade devido o trabalhador que exerce suas atividades em condições insalubres, nos termos da NR15. A NR15 tem uma série de anexos onde é tratado essas questões. Tá? Os agentes causadores de insalubridade estão contidos nos anexos dessa NR e alguns exemplos de agentes insalubres são o ruído, seja ele contínuo ou intermitente. O ruído contínuo é aquele que começa e não termina. Enquanto a atividade está acontecendo, tem ruído. O intermitente é aquele que possui vários intervalos entre uma operação e outra. Por exemplo, um compressor de ar liga agora e passa aí 1, 2 horas ligado, produzindo ar comprimido ou oxigênio para abastecer aí um hospital, um posto, uma UPA, alguma coisa assim. Tá, gente? Tem a questão dos ruídos de impacto, que podem ser vários tipos de explosões. A questão do calor, radiação ionizante ou não ionizante. Em resumo, o pagamento da insalubridade ele se dá ao trabalhador que está exposto a algum determinado agente de risco, tá? Esses agentes são os químicos, físicos e os biológicos, tá bom? E esses riscos, eles estão acima do limite de tolerância. E já foi tentado de diversas vezes diminuir, controlar melhor, e ele não foi conseguido. Só que tem um porém, o trabalhador ele não pode sair daquele ambiente. Ele tem que estar dentro daquele ambiente. Que é o caso de vocês.
referente aos riscos biológicos, né? Então, quando vocês estiverem expostos a riscos e eles não tiverem um método 100% eficaz de proteção e prevenção, digamos que vocês vão receber um adicional de insalubridade. É como se fosse uma compensação para possíveis problemas de saúde que pode aparecer no futuro de vocês. Deu para entender até aí? Sim, professor. Beleza. O pagamento da insalubridade, ele tem uma incidência sobre o salário mínimo. Ele tem uma porcentagem onde existe o grau pequeno, o médio e o grande. O grau pequeno, ele corresponde a 10% do teu salário. Só que quando a norma fala desse salário, não é o salário que você vai ser contratado. É o salário base, é o salário mínimo. Tá? Ou seja, se você está exposto de uma forma pequena a alguma situação insalubre, a empresa vai pagar 10% do valor do salário mínimo para você como bonificação, como um acréscimo de insalubridade. Bora entender melhor. Se o salário mínimo é R$ 1.000, você vai receber R$ 100 de insalubridade. Ok? Entendido até aí? Sim. Beleza. Sim. Só que agora eu estou numa exposição média de uma área insalubre. Na exposição média, eu vou receber um pagamento de 20% de insalubridade, que o 20% corresponde ao médio. Ou seja, se o salário mínimo é R$ 1.000, eu vou receber um adicional de R$ 200 lá no meu contra-cheque. Tá bom? Agora, quando essa minha exposição for absurdamente grande, eu vou ganhar um adicional de insalubridade a 40%. Então, se o salário mínimo é R$ 1.000, eu vou receber R$ 400 de insalubridade. A insalubridade é uma bonificação por você estar trabalhando num lugar onde você pode adoecer. Mais ou menos é isso. Alguma pergunta? Dúvidas? Não. Ninguém? Não, professor. Sim? Pode falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa porcentagem, professor, dessa insalubridade tem a ver com um salário mínimo, né? Não tem Isso, salário mínimo. salário que
a gente ganha, né? Tipo, se eu ganho Não. com salário, a insalubridade dá de fazer a porcentagem dela por um salário só, né? Salário mínimo. Isso. A insalubridade, o pagamento dela é baseado, o cálculo é feito no salário base. Nosso salário base, a norma fala salário base, né? E o entendimento é o salário mínimo nacional, que hoje está 1.045, se eu não estou enganado, né? Mais ou menos isso. Tem muita gente que pensa que na verdade confunde a insalubridade e a periculosidade. Por isso por hoje nós vamos parar na insalubridade, que é para dar um tempo para vocês digerirem tudo isso, principalmente sobre o EPI, que o EPI eu sei que foi muita informação hoje, né? E amanhã a gente vai falar sobre os agentes perigosos. A gente vai falar sobre periculosidade, lá da NR16. No caso, na quarta, né, professor? Ô, gente do céu. Quarta-feira. Amanhã é sábado, oh meu Jesus. É que, gente, eu trabalho todo dia, viu, gente? Eu não tenho um dia sequer de descanso. Então, para mim, todo dia é dia de trabalho normal. De segunda a segunda. Me perdoem. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, galerinha, por hoje é só, né? Faltam aí 10 minutinhos para dar o nosso horário de 9h30. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu esperava mais pessoas hoje. Está aí com poucos alunos. Mas o bom é que o Rafael está direto aqui, está gravando as aulas também, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem estar revisando aí as aulas. Isso é muito bom, tá, gente? Quero até aqui parabenizar mais uma vez a Escola Ana Nery por ter essa preocupação com seus alunos, tá? Porque eu já dei aulas em outras instituições, outras escolas, e lá não tem esse negócio, não. Perdeu a aula, perdeu. Você vai se virar para entender o assunto. Não tem reposição. Mas é verdade, professor. Às vezes tem muitas instituições, faculdades, que se o aluno perder a aula, perdeu e pronto. Não tem dessa de segunda chance, não. E isso é um ponto muito positivo da Ana Nery. E isso, gente, é só para reforçar o compromisso que ela tem, não só de ganhar dinheiro, tá? Que ninguém vive com pagamento de por favor e obrigado. A gente sobrevive com dinheiro mesmo. Mas isso demonstra o compromisso que ela tem com a educação de vocês, tá? Independente se você faltou na aula hoje ou não, mas a aula vai estar gravada, vai estar arquivada, né? E que o aluno realmente não vai ver se ele não quiser. Então, de todas as maneiras, a escola está tendo um compromisso muito grande com o aprendizado de vocês, uma preocupação muito grande, tá? Eu até chamei o Rafael mais cedo, no começo da aula, mas eu lembrei que os dias de aula é uma loucura para ele. Ele fica aí gravando, acho que bem mais de 5 turmas ao mesmo tempo, né? Que tem turma de Vitória, tem turma de Almeirim, tem turma de Curupá, de outros lugares. E é uma loucura para ele. E eu acho que tem de Porto de Mós também. Porto de Mós, né?
Então, todas as aulas, elas são gravadas. Todas. E sempre ele posta lá o link, né, do YouTube, colocando a aula disponível para todos vocês estarem revisando. Isso demonstra, gente, uma preocupação muito grande por parte da instituição. Demonstra aí um compromisso, zelo com os alunos. O intuito de tudo isso é que, de todas as formas possíveis, o aluno da Ana Nery realmente aprenda. Não é, a Ana Nery não quer mais aquele aluno que decore a apostila. Ela quer alunos que aprendam os conceitos, que entendam, né, as normativas, as instruções, as NRs, que é o módulo que nós estamos trabalhando. E isso é algo muito legal mesmo. E vocês têm que valorizar isso muito bem, gente. Porque não é qualquer instituição que faz isso. Tá bom? Então, por hoje é só, né? Foi um pouquinho assim corrido para mim, que a minha imagem aqui não tá muito legal. O meu computador deu bug, deu um apagão aqui nele. Tá na assistência. As cadernetas de vocês eu tô fazendo aqui manual. Até a minha... Meu Deus do céu. Eu sempre erro o nome desse negócio, Jesus. Eu comprei aqui aquele negócio circular que liga uma luz, que dá para apoiar o celular, só para melhorar a questão da luminosidade, para me dar as aulas, né? Um LED, Ring sim, light. professor. A ring light. Ring light, não é isso? Ring light. Ring light. Esse negócio, esse trem aí. A minha filha que gosta. Ela grava os vídeos dela de TikTok, de YouTube. Mas enfim, ele também deu problema. Então por isso aqui que eu tô um pouquinho mais escuro, tá, gente? A claridade, a iluminação aqui não tá muito legal por causa disso. Mas a gente vai dar um jeitinho aí. Em nome de Jesus, semana que vem já vai estar tudo ok. Pra gente estar fornecendo aí o máximo de qualidade no ensino de vocês. Tá bom, galerinha? Tenham uma boa noite. Boa noite, bom final de semana. Bom final de semana para todos vocês. Evitem aglomerações. Boa noite. Evitem aglomerações, viu? Moças e moços. Tá, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Até quarta-feira. Até quarta-feira. Eu querendo dar aula amanhã já. Ô, Jesus.